É, Poxa, você está desvendando meus segredos, mas. Ai, meu Deus do céu! Olá, galera, estamos mais uma vez aqui com o Henrique Avancini na véspera do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike, mas o assunto hoje não é competição. Avancini, tudo bem? Tudo bem, estou curioso para saber qual é o assunto então. Uma vez nós estávamos conversando informalmente lá na Caloi e você falou que você tomou um tempinho para se adaptar à nova bicicleta. E só foi quando você, isso eu estou repetindo, você me corrige, que só foi quando você pegou a manha da Left, quando você pegou a manha dessa bicicleta que você realmente começou a entrar num nível que você está hoje. Então eu gostaria que você falasse um pouco assim do seu bólido, da sua bicicleta e da sua relação com ela, né, o teu biotipo em relação a ela. Bom, eu sempre costumo dizer que a bike para mim é uma extensão do piloto, né? Não importa a ferramenta que você tenha, se você não tiver o domínio dessa ferramenta, se torna sem sentido, principalmente competindo em alto nível. Então, quando eu entrei na Cannondale, eu passei a ter talvez o melhor equipamento à minha disposição, mas eu demorei bastante tempo até entender como utilizar esse melhor equipamento, né? Aí foi um processo, tem sido um processo até então. Acho que eu ainda não domino tudo que o material pode me oferecer, mas isso é uma consciência que eu mantenho viva, uma coisa que eu busco durante a minha preparação nas competições, a extrair o que o equipamento pode me oferecer. Hoje eu ando basicamente só de full suspension, né? 95% das minhas competições eu faço com uma bike de suspensão dianteira e traseira. A gente tem a Left nova, que é a Left 8, um pouco mais leve, um pouco mais rígida e com mais regulagens internas do que o modelo antigo. Full suspension, por quê? Acaba economizando e não puxando na subida? Isso foi uma coisa que eu tive que aprender a usar o meu corpo. Explica. Tirar o que o meu corpo poderia oferecer de melhor maneira com eficiência. Então, eu sou um atleta que ao longo dos anos, pela minha maneira de preparação, a maneira como eu faço a minha preparação, eu desenvolvi uma capacidade de torque maior do que a grande maioria dos atletas de cross country. Então, tenho uma força bruta mais acentuada do que a média dos atletas. Você pode, entre aspas, desperdiçar um pouco desse torque na suspensão? Ou eu estou falando asneira? Não, eu posso carregar 1 quilo a mais, isso não me machuca, mas eu precisei mudar a minha forma de aplicação de torque, o meu giro e quais as partes de percurso que eu fazia força, para que eu não desperdiçasse energia que não estava me jogando para frente. Por exemplo? Bom, acho que hoje eu faço muito mais força, eu aplico muito mais força, eu tive que treinar muito o meu corpo para ser capaz de fazer isso, quando eu não tenho uma contra-resistência. Então, tem uma diferença muito grande entre você aplicar, por exemplo, 500 watts de potência numa subida de 20%, ou você aplicar 500 watts de potência numa subida de 5% de inclinação. Você está fazendo na de 20? Eu estou fazendo na de 5. Me explica. Mas, gente, para quem assiste a tua prova, você está deixando o pessoal para trás na mais empinada. Talvez a gente esteja imaginando aqui, você está mesmo derrubando a turma na menos inclinada, é isso? Poxa, você está desvendando meus segredos, mas... Ai, meu Deus do céu! Às vezes, eu vou te confessar, pode eu só ser... fico prestando atenção na maneira como você alucina os teus competidores, lá, os teus oponentes. Mas explica. Assim, o jeito que eu tento trabalhar, o jeito que eu tento competir é tirando o que a gente chama tirando o edge, né, dos outros atletas, tirando a cobertura do bolo dos outros atletas. Então, assim, pode ser que você abra vantagem num trecho que é mais óbvio, mas você machucou os caras no trecho menos óbvio. Que é o de 5%. Essa é a maneira como eu muito trabalho, nos trechos planos, são nas transições, são nas ligações entre descidas e subidas. Isso é onde eu tento trabalhar minha velocidade, isso é onde eu tento me desenvolver. E você tirou isso dessa bicicleta ou você está aproveitando disso dessa bicicleta? As duas coisas. A bicicleta ela me proporciona isso, porque é uma bicicleta que favorece a manutenção de velocidade. E eu tive que me desenvolver fisicamente nos meus treinos e forçar a minha linguagem corporal, forçar a minha consciência corporal, na verdade, a
aprender a fazer força nessas determinadas situações. E é por isso que hoje eu consigo tirar boas performances nessa bicicleta, porque eu consegui me desenvolver para usar melhor essa ferramenta. Se você trocar essa bicicleta, ou mesmo ir para uma outra da mesma marca, mas que não seja uma Left, você vai ter dificuldade? Tem. O que você não vai ter que você precisa? O que eu gosto de falar é em relação à adaptação. Acho que não existe a bicicleta perfeita ou a bicicleta necessária para eu performar, mas eu preciso de tempo para aprender de novo as coisas. Talvez uma mudança, e a gente já estuda isso, esse ano eu fiz algumas mudanças pequenas nessa bicicleta. Por exemplo, hoje eu não utilizo exatamente a geometria de fábrica. O quadro é tudo igual e tudo mais, mas a gente alterou um pouquinho o interno da suspensão, a gente alterou um pouquinho o interno do choque para mexer um pouco na geometria da bicicleta, depois de vários testes que a gente fez para o meu estilo de pilotagem, com telemetria, enfim, com outras análises que a gente fez. Então, eu tento desenvolver a ferramenta e me desenvolver para utilizar a ferramenta. Não necessariamente essa é a bicicleta perfeita para mim. Hoje é o melhor que eu tenho e é o melhor que eu consigo extrair de mim e dela em conjunto. Essa bicicleta está pesando quanto? Menos de 10? 9,8. Sem entrar em coisas muito mais técnicas, você falou que essa daqui é a nova Left. E eu vejo que ela tem o pistão invertido, não sei se as outras eram assim ou não, mas explica assim como que ela responde. E também assim, ela é mais leve, a suspensão tem uma mais leve. Você vai ter que compensar um pouco com o peso mais na frente, pelo fato de você ter uma frente um pouco mais leve do que das outras bicicletas? Você não chega a sentir essa diferença de uma forma tão clara, mas obviamente instigar o piloto a pesar mais na frente é a melhor coisa que pode acontecer para o piloto. E eu te confesso que eu tenho tremendo receio nisso, é o meu defeito. Explica por que isso, que é você ter confiança no peso na frente. O reflexo natural que a gente tem de se afastar do perigo, de se afastar da sensação de risco. Então assim, quando você está dirigindo um carro, por exemplo, alguém atravessa a sua frente, você tem esse reflexo. Na bicicleta a gente às vezes não percebe, mas toda vez que a gente tem uma pequena sensação de risco, a gente joga o guidão para frente. Jogando o guidão para frente, você está destruindo toda a distribuição de peso do atleta em conjunto com a bicicleta. Você perde poder de frenagem, você perde poder de suspensão, você perde poder de tração. Então você trabalhar isso a toda a situação de risco, você ao invés de se afastar da frente, você buscar a frente, é uma coisa contrária ao teu instinto natural. E às vezes o equipamento, e isso foi uma coisa que com a Cannondale, principalmente com a nova Left, me ajudou bastante, porque ela te instiga a confiar mais na leitura do terreno. Como a leitura é muito progressiva e muito regular, você não sente pequenas perdas na frente da bicicleta. Então, aos poucos, você vai cada vez mais chegando o peito no guidão. E isso é o cenário muito próximo dos sonhos do atleta de mountain bike. E a nova? Essa nova, a grande diferença dela em relação à câmara interna, é muito próximo de um sistema hidráulico, por exemplo, das grandes suspensões de motocross. Então é uma grande evolução para a indústria da bicicleta. Acho que puxou a indústria agora das suspensões a mudar completamente a maneira de pensar e desenvolver, porque a suspensão com menos fricção. O que é isso? Quanto mais bateção, menos interfere no funcionamento dela. E é o grande ponto negativo das suspensões de bicicleta. Então, acho que é algo que vai trazer uma revolução em conjunto, assim, né? E hoje, enfim, é uma vantagem que eu tenho. Sendo sincero, a gente saiu na frente nisso. Quando você não está pedalando, você está escutando quem? O quê? Você está lendo quem? O quê? O que você faz quando você tem que tirar a bicicleta da sua frente um pouquinho? Poxa, Renata, eu acredito muito em conexão. Eu sou um cara muito conectado. É muito mais importante do que o estado de forma que eu tenha no momento. Eu preciso me sentir conectado com a situação, com a competição, com alguma razão maior. Então eu falo muito isso pra mim, né? Eu gosto de inspirar as pessoas, mas antes de inspirar as pessoas eu preciso estar inspirado.
eu preciso me encher de algo para transbordar algo. Então, tudo que eu escuto, leio muito, escuto muito. Eu sou uma pessoa bastante reflexiva na vida, assim. Eu preciso muito desses momentos para encontrar o meu equilíbrio para poder pedalar bem. Isso para mim é essencial. Você tem um mantra? Não tenho nenhum mantra, mas eu tenho algumas rotinas, assim, tenho alguns rituais, digamos, né? Eu tenho os meus momentos de leitura, eu tenho os meus momentos que para mim é importante eu escutar música, eu tenho os momentos que é importante para mim eu tocar alguma música. Tocar? Eu toco um pouquinho, mas toco mais para mim. O que você toca? Toco o ukulele, toco e canto, mas mais traim. Estamos devendo, hein? Uma sessão de ukulele do Avancini para nós aqui. Só mais uma coisa, assim, para finalizar. O quanto é importante você trazer esse Pan-Americano para nós? O brasileiro tem o simbolismo e tudo mais que a gente sabe, mas Jogos Pan-Americanos é uma prova que eu estou encarando com bastante seriedade, porque chega a ser embaraçante, assim, né? A gente não ter uma medalha de ouro desde nosso saudoso Anéis de Argenton. Eu vejo como duas coisas importantes para refletir o nosso crescimento do momento e também como um tributo à memória do Anéis de Argenton, que acho que muitas vezes a gente tende a esquecer os nossos heróis com muita facilidade, né? A gente é uma cultura que valoriza muito o momento, valoriza muito a evidência e nem sempre a gente valoriza muito a história como ela deveria ser valorizada. É o nosso primeiro e único ouro, né? Nosso primeiro e único ouro, 60 anos atrás. Então é um jejum considerável, espero quebrar. Gostou? Curte e compartilhe esse vídeo, você já sabe, né? Siga-nos no Instagram. Você também vai ter que se inscrever no nosso canal lá no Bike é Legal. E já sabe, não é? Se liga no Bike é Legal e bora pedalar. Bora pedalar. Obrigado, Avancini. Valeu.